Boa noite. Conversa de novo aí. Só esquecemos desse detalhezinho. Vai atrapalhar aí? Não. Como diz a Yara, essas pessoas grandes, altas, é meio complicado, né? Pedimos inicialmente a espiritualidade benfeitora permissão para iniciar mais um aprendizado acerca da doutrina espírita. E, sobretudo, pedindo permissão a Jesus, Deus, nosso Pai, para que eles nos envolvam, nos amparem, que possam conduzir nossos pensamentos e que conseguimos todos nós juntos chegar numa frequência vibratória quase que igual a que reina nesse ambiente, caminho de luz, para que possamos sair daqui com mais aprendizado, mais apacentados e com muito mais esperança. Numa manhã fria do mês de abril de 1860, em Paris, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estava triste, acabrunhado, porque, por mais que a Sociedade Espírita de Paris, fundada em 1858, estivesse bem, a venda promissora das publicações espíritas, que na época tinha o Livro dos Espíritos, Revista Espírita e o que é o Espiritismo. Mas a verba escasseava. E com isso, ele estava com dificuldade para executar a obra gigantesca que os espíritos superiores tinham colocado em suas mãos. A pressão aumentava. Aumentava também sobre a sua mesa cartas sarcásticas acerca do espiritismo que ele recebia. Questionava se valia a pena tanto sacrifício, tanto esforço para divulgar, para fundamentar essa doutrina. E bateu um desânimo, tirando todas as suas forças. O que é a espiritualidade que trabalha no silêncio? Nesse exato momento, entra na sala Amélie, sua esposa, e lhe entrega um pacote. Anexo tinha um envelope. Kardec abre o envelope e vê que é uma carta. Começa com agradecimento e uma rogativa, pedindo para que ele prosseguisse na missão esclarecedora da humanidade e que ele tinha fortes razões para esse pedido. O autor da carta era um encadernador de uma grande empresa de Paris. Era casado há 2 anos com uma mulher dos seus sonhos. Vivia feliz e com uma vida cheia de esperança. E de repente, sua esposa é acometida por uma moléstia e desencarna. Desesperado, sem esperança, sem confiança em Deus, pela dor, ele se transforma num verdadeiro farrapo humano. Os dias vão passando, as dores aumentam cada vez mais, até que ele começa a se enamorar pelas ondulações da água do rio Sena, que passa sobre a famosa ponte Marie de Paris. E a cada dia a dor aumentava. E a cada dia vinha uma ideia fixa,
que só o autocídio acabaria com a sua dor. Atualmente, autocídio é um dos termos que nós usamos para substituir a palavra suicídio. E para ele cometer esse ato seria fácil, porque ele não sabia nadar. Então bastava se jogar ao rio. Não suportando mais a dor, numa certa madrugada, quando ele se dá conta, ele está sobre a ponte. Ele novamente vem a espiritualidade no silêncio agindo. Quando ele lança a mão na murada da ponte para se atirar ao rio, sente algo úmido que cai aos seus pés. Surpreso, ele olha que é um livro. Entre irritado, porque acabou de atrasar o seu intento, e curioso, ele pega o livro e vai à procura de uma luz fraca sobre o poste que tem ali na ponte. Abriu, na página de rosto, ele vê uma mensagem. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent. Perplexo, leu a obra. Era o Livro dos Espíritos. E assim que ele termina de ler o livro, também escreve uma breve mensagem na página de rosto. E remete esse mesmo livro para Allan Kardec, autorizando que ele fizesse o que aprovesse com esse exemplar. A carta continuava com agradecimentos finais, com data, nome, assinatura e endereço. Kardec abre o pacote e depara com um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, e em cuja capa está inscrito o pseudônimo, as iniciais A.K. Allan Kardec. Na página de rosto, quando ele abre, levemente já com marcas de manuseio, ele lê com muita emoção a primeira mensagem, aquela citada na carta, e logo abaixo ele lê a segunda mensagem. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Após as leituras das duas mensagens e da carta, Kardec experimenta uma nova luz a invadi-lo por dentro e se enche de uma radiosa esperança. Era preciso prosseguir. Ele tinha que continuar com a sua missão. Desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito, fermentava o mundo necessitado de renovação e consolo. E antes de retornar à sua missão, ele levanta-se da sua velha poltrona, aconchega junto ao peito o exemplar do Livro dos Espíritos, leva o lenço aos olhos e enxuga uma lágrima. Essa narrativa é a síntese da lição número 52, intitulada Há um Século, que está no livro O Espírito da Verdade, pelo espírito Hilário Silva e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Que livro é esse que tirou 2 pessoas, ou mais, quem sabe, do autocídio? Que livro é esse que enche a taça vazia do coração e faz transbordar vida? É o livro onde está impressa a promessa do nosso Mestre Jesus. E eu rogarei ao meu Pai,
e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Promessa essa que nós também devemos imprimir nos nossos pensamentos, nos nossos corações e nas nossas atitudes. Livro dos Espíritos, e dele derivam mais 4 livros, formando o Pentateuco, 5 livros codificados por Allan Kardec. Eis a doutrina espírita. E por que fomos intuídos a trazer essa lição para a nossa reflexão esta noite? É porque a humanidade, nós todos fazemos parte dessa humanidade, está muito carente, muito necessitado de paz, de amor, de abraços e sorrisos. E porque também somos muito mais ignorantes acerca da lei divina. Ignorante no sentido de desconhecimento das leis divinas, do que maus. Porque desconhecendo essas referidas leis e as suas consequências, nós pensamos, agimos, sentimos de forma muito equivocada. Aí a doutrina espírita vem e nos ensina que a evolução moral se dá pelo conhecimento e pela prática do bem, superando a ignorância. Quem de nós já não tivemos momentos tristes, que parece que a dor invade o nosso peito e não quer ir embora nunca mais? Não perdemos noite de sono, chateados porque perdemos aquela promoção profissional que tinha certeza que ia ser nossa? Ou receosos porque podemos perder o emprego? Não ficamos quantas vezes no meio de conflitos familiares? Quantos de nós não enfrentamos uma crise financeira que parece que entramos no fundo de um poço sem fim? Não sentimos o coração dilacerado pela perda de um amor, por uma mentira, por uma traição, por uma doença? Não passamos pelas dores das mortes das pessoas amadas? Quantas decepções, quantas frustrações na nossa caminhada. Mas, por outro lado, quantos de nós já não tivemos momentos de pura felicidade, onde a felicidade é tanto que o coração bate tão forte no peito que parece que quer sair pela boca? Essas situações de tristeza ou de alegrias são recorrentes do mundo de provas e expiações, no mundo que nós habitamos. E esses acontecimentos se sucedem para que as lições do pretérito ou atuais que não aprendemos voltem para nós, para que desta vez possamos aprendê-las. E depois de aprendida a lição, a página pode ser virada. Ela não precisa retornar mais, porque já aprendemos. Essas oscilações entre o alto e o baixo são consequências do nosso estágio evolutivo. Falta-nos serenidade, falta-nos maturidade espiritual, falta-nos entendimento. E o conhecimento da doutrina espírita norteia nossa caminhada exatamente para esse entendimento, nos fornecendo condições para transmutar esses obstáculos, essas turbulências, em aprendizados, tornando-as mais leves, sem sofrimento. Por isso, a nossa casa, a Casa Caminho de Luz, reitera o convite sempre para o estudo, porque pelo estudo
vai-se ao conhecimento. Do conhecimento, chega-se ao entendimento. Mas lembrando que a doutrina espírita não impõe nada. Ela apenas expõe tudo. A cada lição aprendida, e se for aprendida pelo Espírito, nunca mais se perde. Ela passa a ser uma conquista de cada um de nós. Mas então é a doutrina espírita que nos salva? É ela que faz com que tenhamos uma existência maravilhosa, exuberante, sem nenhuma nuvem de dissabores? Não. Não é a doutrina espírita que vai fazer isso. Ela traz o conhecimento para que nos libertemos dos preconceitos, dos atavismos, dos dogmas, dos medos, dos ódios, das vinganças, ampliando nossa consciência para muito mais além do que os nossos 5 sentidos possam alcançar. Faz nascer o entendimento, mas cabe a cada um de nós fazê-lo penetrar na nossa morada interior e nos abastecer de recursos e ferramentas para, quando a dor chegar, conseguir entender, e se ela veio, é para ensinar algo. A doutrina nos explica também que a dor passa, tudo passa. Ora, confia. A doutrina espírita mostra um outro ponto de vista para que enxerguemos novas possibilidades de fazer com que a pedra que estiver no seu caminho, você possa ter condições de tirá-la e fazer com que ela se transforme em peças para a construção da sua morada interior. Entender que temos um tesouro em nossas mãos que nos faz agigantar quando bem entendida e bem vivida. Por isso, façamos com que a doutrina espírita faça parte do nosso ser, faça parte da nossa alma. 2 pessoas, iminente autocídio, conhecem o livro dos Espíritos, leem, não as letras, a forma, leem nas entrelinhas e despertam e se transformam do autocídio à vida. Então, essa é a nossa conversa dessa noite, uma reflexão, um chamado para que possamos entender que quando buscamos algo na nossa existência, que sejam achados para o nosso espírito e não para o corpo material, porque somos espíritos imortais. Não adianta satisfazer vontades do corpo material, que continuaremos vazios em algum momento da nossa existência, porque é preciso preencher necessidades do espírito. Se não fosse assim, essas pessoas belas, saudáveis, ricas, que parece que têm tudo material, por que tem alguns momentos que eles entram numa crise existencial, procuram um profissional, um analista, sente que tem algo oco aqui dentro? Por que sente falta de algo se tem tudo? Sempre o buscar e o achar são do espírito, pois nos 2 planos da vida somos espíritos imortais. Única diferença é que quando estamos no plano material, o espírito está temporariamente revestido
de corpo material. Leon Denis, um espírita, um dos continuadores e divulgadores da doutrina espírita após o desencarne do Allan Kardec, no seu livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte: leitor, se quer libertar-se dos males terrestres, escapar das reencarnações dolorosas, grava em si essa lei moral e coloque-a em prática. Dê apenas o indispensável ao homem material, ser efêmero que desaparecerá com a morte. Cultive com cuidado o ser espiritual que viverá para sempre. Desprenda-se das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo isso é apenas fumaça. Somente o bem, o belo, o verdadeiro é que são eternos. Vivendo esse entendimento, teremos vida. Teremos vida em abundância, como prometeu nosso Mestre Jesus, e nunca uma vida vazia. Por isso, vivamos com a doutrina espírita, construindo a fé raciocinada, nos transformando. Hoje, já temos recursos suficientes para entender por que a dor chegou. Mas, num futuro breve, além de entender a dor, iremos agradecer quando ela chegar, porque sabemos que aí vem mais uma lição a ser aprendida. O facho da vida irradia de todos os lados do horizonte, iluminam-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar barcos. Mas o piloto que olhar sempre o farol chegará à praia e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade, sê bendito tu que amaste, sê feliz tu que trabalhaste pela felicidade de outrem. Meu filho, a cada um segundo as suas obras. Mensagem do Espírito F.D., que está na Revista Espírita de fevereiro de 1863. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Assim nos ensinou o Espírito de verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. O piloto, que somos nós, que olhar sempre o farol, as leis divinas, olhando, praticando, chegará à praia. Poderemos chegar meio machucado, meio ferido ainda, devido ao nosso estágio. Mas chegaremos já trazendo na bagagem bens eternos para poder prosseguir na nossa caminhada evolutiva. Evoluindo nas duas asas, a asa do conhecimento, que leva o homem à lua, e na asa da espiritualidade, da moralidade, que leva o homem à luz. Agora, chegando no final dessa reflexão, pedimos permissão a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade para encerrar mais um estudo dos ensinamentos do nosso Mestre. E ao acordarmos toda manhã, agradecidos por mais um dia, ao olhar no espelho, aquele reflexo do teu olhar, onde há luz, onde há amor, onde há esperança, que seja o reflexo que iremos projetar na face de cada irmão que encontrarmos pelo nosso caminho. Que haja caminhos floridos e irmãos cultivados por nós em cada curva da nossa caminhada. Que a espiritualidade fortaleça a nossa vontade
de ser o que viemos para ser, espíritos melhores. Uma noite de paz, amor, equilíbrio para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.